Durante um ano, exatos um ano de terapia, eu, na força do meu braço, não consegui vencer e me libertar. Piorou, porque eu sabia que estava me fazendo mal, e eu tentava, na força do meu braço, controlar aquilo que já tinha saído do controle há muito tempo. E eu falei, quer saber? Vou largar isso, sou igual ao meu pai biológico. Tá no sangue, eu sou assim mesmo. Passou mais um ano depois que eu finalizei a terapia. E o vício cada vez pior. Cada vez pior. Eu entrei num estado assim, sabe, que eu achei que eu estava até com depressão. Porque eu não queria sair de casa justamente para poder ficar acessando pornografia. Confiando em mim. E ao mesmo tempo que a pornografia fazia eu me sentir poderosa no controle sobre o meu corpo, ao mesmo tempo, 5 segundos depois que desligava a pornografia, que acabava, onde eu tinha acessado, eu tinha aberto 30 abas no computador para pegar o ápice de cada uma, porque nenhuma mais me satisfazia, vinha aquele peso. Passou um ano, depois que eu finalizei com um psicólogo que eu não consegui na força do meu braço, uma cliente minha, que eu tinha treinado toda a equipe dela, ela me convidou para tomar um café. Gente, sempre aconteceu alguma coisa para eu não conseguir nesse café. E aí, naquele dia eu cheguei e eu tinha uma rotina com a pornografia. Ela se insere no seu hábito, na sua rotina. Eu acordava de manhã, tinha uma rotina com a pornografia, e daí eu tava naquela assim... Eu lembro que chegou uma mensagem, que o meu celular vibrou com a mensagem, justamente quando eu tinha acessado, fechado tudo, e eu tava, ai, que nojo de mim, que horror, eu não tenho mais jeito. Olha que nojenta que eu sou, e não, sabe, eu tava nessa fase. E aí chegou a mensagem, ela falou assim, Lu, o que você tá fazendo? Vem tomar um café com a gente. Eu falei, quer saber? Vou ir, tô indo, posso ir agora? Ela falou, vem. E ela foi lá e arrumou as coisas. E na época eu era muito vaidosa, gente. Uma coisa que a pornografia traz é uma vida dupla. Viciados em drogas, você consegue ver pela aparência, quando tá viciado, enfim. Mas um viciado em pornografia, você não consegue identificar assim. Porque ao mesmo tempo que eu tinha aquele vício em pornografia, eu era a pessoa mais moralista diante das outras pessoas. Eu vivia uma vida dupla. Ao mesmo tempo que eu era moralista, eu era entregue aos desejos mais impuros, às paixões mais vergonhosas. E aí eu não pensei muito e fui. Fui tomar aquele café. E naquele café estava uma funcionária nova. Elas estavam em 3. Estava a Denise, estava a Dani, que era funcionária nova, e a Emily. A Dani era funcionária nova, e pelo meu nível de vaidade, nunca eu falaria sobre aquilo. Muito menos com uma pessoa desconhecida que eu estava conhecendo naquele dia. E aí, papo vai, papo vem. Ela falou assim, pornografia, e continuou falando de outro assunto. Eu falei, ué? Aquilo me incomodou tanto. Eu falei, como que ela fala de um negócio assim com tanta naturalidade? E aí eu lembro que eu levantei, fui pro banheiro, tinha um espelhinho no banheiro. Falei assim, quer saber? Vou pedir ajuda dela. Vai que ela pode me ajudar. Me veio uma convicção que hoje eu sei que era o Espírito Santo. Eu abri aquela porta e falei assim, olha, eu vou falar antes que eu me arrependa. E eu disse tudo. Eu falei, e elas ali só escutando. E eu falei tudo. Falei do relacionamento com o homem casado, falei das perversões. Me abri. Aí ela, no final, ela só falou assim, Lu, há 2 semanas atrás, o Espírito Santo avisou eu e meu marido que uma mulher viciada em pornografia ia chegar. E a gente não sabia quem era, mas ele preparou a gente por 2 semanas para te receber. E amadas, elas começaram. Elas não falaram mais sobre pornografia, elas começaram a evangelizar a minha vida. Elas começaram a ministrar a minha vida, falar do amor de Cristo, que Ele tinha morrido pelos meus pecados. Elas começaram a falar do sacrifício de cruz. Naquele momento, na época, eu não sabia o que era isso. Eu sentia pesos caindo dos meus olhos. Hoje eu entendo que eram as escamas que estavam sendo retiradas. E foi naquele momento que eu cheguei num ponto onde eu tinha crises de abstinência, eu desenvolvi gastrite nervosa, crises de enxaqueca, crises de ansiedade terríveis. Naquele momento eu podia experimentar o poder daquele que podia me libertar.
Em 1 ano eu tentando me libertar sozinha, eu provei que na força do meu braço eu era miserável e fraca. Mas naquele café, que não era nem dentro de uma igreja, naquele café, eu podia experimentar a força dele vindo sobre mim. Eu aceitei ele ali. E naquele momento, pela misericórdia de Deus, ele me curou da minha crise de abstinência. Amadas, eu não tive mais crise de abstinência. Isso significa que eu não fui mais tentada, minhas queridas, nos dias seguintes. Só que o Senhor, Ele é poderoso. Aquele que remove as escamas é o mesmo que nos sustenta. Aquele que nos chama para levantarmos de altares que levantamos no nosso coração e estamos prostradas. Ele é poderoso para nos sustentar diante do altar dele. Por mais que o meu testemunho em relação ao vício em pornografia é chocante, chama atenção, mas essa foi uma consequência da libertação verdadeira que ele fez no meu coração, que foi libertar um coração prostrado diante de vários altares. Ele me levantou, ele deu a mão, ele estendeu a mão, me levantou de onde eu estava prostrada diante do altar chamado eu, diante do altar chamado minha felicidade, diante do altar chamado meus desejos, meu prazer, minha reputação, minhas vontades. Eu era o principal ídolo no meu coração. E ali o Senhor começou um processo de restaurar a minha identidade.